Fala, meu aluno, tudo beleza? Tranquilidade? Aqui fala é o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos dar continuidade às aulas de função aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre domínio de uma função real. Galera, fica ligado aí, assista a playlist. No final desse vídeo, se você não viu as aulas anteriores, assista pela playlist aqui do canal, para você começar funções bem do comecinho para entender toda a sistemática, tá? Eu já falei de domínio, contra-domínio, imagem. Então, a aula de hoje é continuidade das aulas anteriores, certo? Então pega a sequência. Galera, vamos lá então? Repare o seguinte, o que é o domínio aqui, gente? O domínio é 0, 1, 2 e 3, certo? Conforme a gente já falou em aulas anteriores. O domínio de A em B pertence a esses valores aqui, ó. Esses elementos daqui, ó, desse conjunto aqui, ó, pertencem ao domínio da função. Beleza? Então, para determinar o domínio de uma função, significa saber quais os valores da expressão, quais os valores de x, a expressão matemática y está definida. Então, que valores a expressão está definida? É todos os valores uma expressão está definida? Não, existem valores na expressão, naquela forma matemática lá, que ela não está definida, certo? Então, ou seja, quais os valores podem ser atribuídos à variável x de modo a não violar as condições de existência da expressão matemática. Gente, existem valores de uma função aqui, ó, x, no qual não está definida para essa função, que não tem o correspondente em y, certo? Então a gente tem que analisar a expressão e ver, ó, que valores do conjunto dos números reais essa expressão está definida. Para esse, e para os outros não. Para aquele não. Para esse vai, esse não. Então tem que fazer essa análise do domínio. Então a gente vai analisar os valores desse conjunto de números reais aqui para saber que valores a gente pode usar na expressão. Então, para ficar bem entendido isso, gente, vou botar aqui duas situações. A primeira situação, uma fração só é definida para valores da variável que não anule o denominador. O que ele quer dizer com isso? A dividido por B, ele assume todos os valores? Não, existem valores em B que não é definido. Por exemplo, B não pode ser igual a zero, gente. Isso só existe desde que B seja diferente de zero. O dia que B for igual a zero, isso aqui vai ficar indefinido, certo? Então, isso aqui, ó, regrinha da matemática, jamais dividirás por zero, certo? Guardem isso daí, então, gente. Essa é a primeira situação. Então, o conjunto de valores que B pode assumir é o conjunto dos números reais, exceto quem? Zero. Essa é a primeira situação. Outra situação, um radical com índice par, ó, o índice é par, só é definido em reais, certo? Para valores da variável que não torne o radicando negativo. O que ele quer dizer com isso? Tá vendo aqui, ó, raiz de A, certo? Desde que o índice, o n aqui, o n é o índice, n tem que ser par. É definido pelos valores reais. Pode assumir qualquer valor, desde que seja o quê? Maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode. Então, por isso tem maior ou igual a zero. Pode ser menos 1? Não, não pode assumir valores negativos. Somente valores positivos. Pode ser 4, pode ser 5. Beleza. O A pode assumir qualquer valor. Maior ou igual a zero. Então, pessoal, nós temos essas duas situações para você analisar no domínio da função. Vamos lá. Vamos ver, então, uma expressão. Olhe para essa expressão aqui e me diga quais os valores do conjunto dos números reais que essa função pode assumir. Repare que x não pode valer zero, porque x está o quê? No denominador. Então, essa função aqui, o domínio dessa função, tem que ser x diferente de zero. Então, eu escrevo assim, domínio da função, abro uma chave, x pertencente aos números reais, desde que x esteja o quê? Diferente de zero.
Então, o domínio dessa função está expresso aqui. É desse jeito que você vai escrever o domínio dessa função. Vamos ver outro exemplo aqui, gente. Como achar o domínio dessa função? Quais os valores de x? Repare que o denominador não pode ser zero. O que eu faço então? X menos 1 não pode assumir zero no denominador. Então ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então faço x menos 1 diferente de zero. Passo o menos 1 para o outro lado e vai ficar assim, x diferente de quê? De 1. Pronto. Então quais os valores que essa função pode assumir? Todos os valores do conjunto dos números reais, exceto quem? x1. Então x tem que ser diferente de 1. Então acabamos de definir o domínio dessa função. Então, gente, é isso. O domínio da função não tem essa dificuldade, não. Pegou, analisou, vê aqui o denominador e foi. Entendeu? Toda vez que tiver uma fração, você vai analisar quem? O denominador. Bom, pessoal, nessa expressão aqui é raiz quadrada. Então, nós temos aqui um radicando de índice par, beleza? Então, se é par, tem que ser maior ou igual a zero. Então, você vai botar assim. 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Aí você pergunta, por que tem que ser maior ou igual? Porque a raiz de zero existe, gente. Raiz de zero pode existir, então você tem que colocar também. Tem que ser maior ou igual a zero. Tanto faz. Só não pode ser o quê? Números negativos aqui. Então eu passo para o outro lado para descobrir esse valor de x. O menos 6 ele vai ficar positivo, certo? E aí, o 2 está multiplicando x, passa para lá dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Então, quais são os valores que essa função aqui pode assumir? Os valores que essa função pode assumir é todos os valores, exceto qual? X maior. Todos os valores quando o x for maior ou igual a 3. Então, eu escrevo assim. O domínio da função é x pertence ao conjunto dos números reais, desde que x seja o quê? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a 3. Maior ou igual a 3. Então, ela assume todos os valores desde que x seja o quê? Maior ou igual a 3. Beleza? Então, x pertence aos números reais, desde que x seja maior ou igual a 3. E aí está feito para essa daqui, esse exemplo. Vamos ver esse daqui. Mesma coisa, tangente não envolve nada. A gente só vai olhar como o índice é par, tem que ser maior ou igual. A expressão não pode ser negativa. Então, para a gente saber, a única coisa que ela pode assumir zero? Sim, então tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio dessa função simplesmente ela pertence ao conjunto dos números reais, desde que x seja maior ou igual a zero. Tranquilo, né? Tranquilidade para fazer isso daqui, né? Vamos ver essa daqui agora. Repare que essa expressão aqui, o índice agora é ímpar. E esse daqui, o índice é par. Então, vamos ver. Então, a expressão que tem um índice ímpar, ela pode assumir qualquer valor. Maior ou igual a zero. Então, x aqui está tranquilo. Não esquenta a cabeça com esse cara aqui. Ah, esse daqui não. Esse daqui você vai ter que analisar. 8 menos 6x. Vou pegar ele aqui. Ele tem que assumir valores positivos. Pode ser maior ou igual a zero. Vou passar para o outro lado, certo? Repare que eu passei o 8. O 8 é positivo, ele vai ficar negativo. Então eu vou multiplicar por menos 1, esse daqui, ó, vai inverter o sinal. Repare que agora é maior ou igual, agora vai ficar menor ou igual. X vai ficar menor ou igual. E o 6 está multiplicando, passa para lá dividindo. Ok? E aqui dá para simplificar, né, gente? Divide por 2, dá 4 sobre 3. Então, x tem que ser menor ou igual a 4 sobre 3. Ou 4 terços, né? Então, o domínio dessa função, gente, vai ser escrito assim. X pertence ao conjunto dos números reais, desde que x seja menor ou igual a 4 terços. Olha só que legal, né? Então, vamos lá, vamos ver mais um aqui. Repare que aqui nós temos o índice par em cima e o índice par embaixo. Então,
os dois tem que ser o quê? O de cima tem que ser maior ou igual a zero. O de baixo só pode ser o quê, gente? Maior. Que é denominador aqui, ó, não pode ser zero. Olha que interessante, né? Aqui tem que ser maior em cima, maior ou igual a zero. E embaixo tem que ser maior que zero. Não posso botar maior ou igual não, tá? Fique ligado com relação a isso. Então, 3 menos 5x não pode ser negativo, porque o radicando em radical de índice par. Beleza. E o de baixo, a expressão 2x mais 7, não pode ser zero no denominador e não pode ser negativa. Então, as duas condições a gente vai aplicar aqui. Então, vamos fazer isso aqui, gente. Ó, 3 menos 5 tem que ser o quê? Maior igual a zero. E o de baixo? 2x mais 7 tem que ser maior que zero. Essa é a condição. E aí, gente, vamos lá? Vamos pegar isso daqui, vamos levar para o cantinho e vamos trabalhar neles? Repare o seguinte, vou passar isso daqui para o outro lado, vou pegar cada um separadamente, certo? O 3 vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, multiplico por menos 1, ok? E vou mudar, vai ficar 3 sobre 5, beleza? Então mudou aqui, ó, vai ser maior ou igual, vai ficar menor igual. Agora eu vou pegar o outro aqui, 2x mais 7 maior que zero, certo? Vou passar para o outro lado, o 7, e vou passar o 2, está multiplicando, dividindo. Então x aqui vai ficar como? X tem que ser maior que 7 sobre 2, menos 7 sobre 2, ok? Então achamos esses valores. Como que eu vou mostrar o domínio disso daqui? Então eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma retinha. Repare que como, tá vendo aqui 3 sobre 5? Então 3 sobre 5 pode assumir o 3 sobre 5. Então bolinha fechada, tá? Então não é x menor que 3 sobre 5. Então tem que ser essa região aqui, ó, menor que 3 sobre 5. E bolinha fechada porque pode assumir, ó, é menor e igual. Então como tem isso aqui, ó, menor e igual, eu boto bolinha fechada. Agora eu faço para o outro. O outro, gente, tem que ser o quê? Bolinha aberta, porque tem que ser maior apenas, não pode ser igual. Então a bolinha é aberta. E vai ter que ser o quê? Maior que menos 7 sobre 2. Isso daqui dá menos 3,5, né? Isso daqui, 7 dividido por 2 dá 3,5. Então tem que ser maior que 3,5. Aí, gente, para a gente descobrir o conjunto, o conjunto dos valores reais, né, dessa função, eu vou fazer o que? Uma interseção esses dois valores aqui, ó. Beleza? Então, quais os valores que ela pode assumir? Tem que estar nesse intervalo aqui, ó, né? Ela não pode passar para cá e não pode passar para lá, entendeu? Então tem que estar nesse meio aqui. Então eu desço aqui, ó, menos 7 sobre 2 e aqui 3 sobre 5. Esse é o conjunto. Repare que a bolinha continua fechada aqui e aqui a bolinha aberta. Então o domínio dessa função é x pertence aos reais, desde que x o que, gente? Ele seja maior que menos 7 sobre 2, ok? E menor que 3 sobre 5. Bacana, né? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado disso daqui. Bom, vamos lá, vamos exercitar. Pausando o vídeo, tenta você fazer rapidamente ou de cabeça mesmo, certo? Que valores A pode assumir? Todos os valores, exceto quem? O conjunto, todos os valores do conjunto dos números reais, exceto 6. Então você pode botar assim, ó. O domínio da função é os reais menos 6, a outra forma de expressar. B, quais os valores que essa função pode assumir? Eu faço ela igual a zero, certo? Vou ver aqui quais os valores. Isso aqui, tirando a raiz, a gente vai achar mais ou menos 3. Então ela pode assumir quais os valores? Todos os valores do conjunto reais menos 3 e 3. Beleza? Então se botar 3 aqui, vai dar 0. Se botar menos 3, também vai dar 0. Embaixo no denominador. Então ela não pode assumir esses valores. Vamos lá, vou fazer isso daqui, ó. A C, qual o valor que ela pode assumir, gente? Todos os valores, exceto 0, não é? Então eu posso escrever assim, ó, o domínio da função pertence ao conjunto dos números reais com asterisco. Esse asterisco significa o quê? Que não pode assumir o valor 0. Outra maneira de expressar o domínio. E essa outra função aqui?
Gente, eu tenho que saber as raízes dessa equação, que são as raízes que fazem o quê? Isso aqui igual a zero. Então, pensa em dois números que somados vai dar o quê? Menos b sobre a. Pensa em dois números que multiplicados vai dar c sobre a. Então, a maneira de você descobrir as raízes sem tirar o delta, tá? Então, b é 4, lembre-se. A é 1. C é igual a menos 5. Então, dois números que somados vai dar menos b, menos 4 sobre 1. Pensou? Esses números são 1 e menos 5, não é? 1 menos 5 dá menos 4 sobre 1. E 1 vezes menos 5 vai dar o quê? Menos 5. Não é isso? 1 vezes menos 5. Então, o domínio dessas funções reais pertence ao quê? Aos reais, exceto quem? Menos 5 e 1. Beleza? Vamos ver a letra E aqui, ó. Quais os valores do conjunto dos números reais? Todos, né? Porque não tem denominador aqui e não tem raiz. Então, a função aqui é definida em todos os conjuntos dos números reais. O domínio dessa função. O domínio dessa daqui tem que ser maior ou igual a zero. Lembra-se? Passa para o outro lado, certo? Multiplica por menos 1. Ó, nunca esqueça que você muda o sinal. Então, todos os valores de x menor ou igual a 5. Então, essa função aqui é definida para todos os valores dos conjuntos dos números reais menores ou igual a 5. Beleza? Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui. Então, 8 menos x. Isso aqui não pode assumir zero e também não pode assumir valores negativos, não é isso, gente? Então, não posso colocar maior ou igual a zero, tem que ser só maior que zero. 8 menos x tem que ser maior que zero. Passo o 8 para o outro lado, multiplico por menos 1, certo? E vai inverter o sinal aqui, tá vendo? Onde a x é maior, vai ficar x é menor. Então, x pode assumir todos os valores menores que 8, certo? Então, o conjunto dos números aqui, x pertence ao conjunto dos números reais, desde que seja x menor que 8. Não menor ou igual, tá? Menor que 8. Vamos lá, gente, na letra H aqui. X menos 2 tem que ser o quê, gente? Maior ou igual a zero, certo? E embaixo, x menos 3 tem que ser diferente de quê? Isso aqui tem que ser diferente de zero. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, pegar o de cima. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Passo para o outro lado. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Pode ser 2 e tem que ser maior que 2. Beleza, achamos alguns valores. Agora, não é o suficiente, vou fazer o de baixo também. X menos 3 tem que ser diferente de zero, porque se for zero, fica indefinido. Então, passa para o outro lado, x tem que ser o quê? Diferente de 3. E agora, gente, como eu vou expressar o domínio dessa função? X pertence ao conjunto dos números reais. X tem que ser o quê? Maior que 2. E x tem que ser diferente de 3. Não pode ser igual a 3. Todos os valores. Pode ser o quê? Todos os valores do conjunto reais, exceto x igual a 3. Então, aqui acabamos de expressar o domínio da H. Agora, gente, vamos analisar o domínio e a imagem desses gráficos aqui, para a gente finalizar com chave de ouro. Então, vamos lá. Repare que está definido aqui o domínio entre 1, menos 2 e 1. E a imagem está o quê? Aqui, ó, começa no 0 e vai até 4. Então, eu vou escrever assim, ó, domínio. Repare, olhando o gráfico, você consegue ver, ó, o domínio x, ele pertence ao quê? Ó? Ele é maior que menos 2 e menor que 1, certo? E a imagem, ela pertence aos números reais e ela está o quê, gente? Entre 0 e 4, nesse gráfico aqui. Beleza? Tranquilo, né? Olhando o gráfico. E agora esse daqui. Repare que a bolinha agora está aberta. E, ó, ela vai embora para cá. Ó. Começa aqui, ó, vai até 4, certo? E aqui, ó, bolinha aberta também. Então, qual é o conjunto aqui, ó? Repare que nós estamos aqui, ó, ela está beirando aqui, ó. Então, esse é o intervalo aqui. Os intervalos que ela assume é o conjunto dos números reais. O domínio é todo o conjunto dos números reais, exceto quem?
exceto o zero, gente. Ela, tá vendo que se tivesse o zero, a bolinha estaria fechada. Então o domínio pertence a todo o conjunto dos números reais, exceto o zero. E a imagem? A imagem aqui em cima é entre 1 e 2, tá? Tem que ser menor, não é igual, tá? Porque a bolinha é aberta. E aqui a imagem aqui embaixo também é de 0 a 2. Então eu vou colocar assim, ó. O conjunto imagem, tá vendo aqui, é de 2 menos 2 até 0, certo? Que ela assume. Ou o conjunto também ela assume de quem? De 1 até 2. E vocês viram aqui que tem que ser menor que 2 e maior que 1. Não igual, tá? Que a bolinha é aberta. Vamos ver o outro aqui, gente. Olha que bacana esse daqui. Esse aqui está limitado. Então a gente olha aqui, ó, em x, menos 2 e 3. Então tem que botar nesse intervalo aqui. O domínio está entre menos 2 e 3. E a imagem? A imagem está onde? De menos 1 até 4. Então eu vou colocar aqui, ó. A imagem, que é os valores em y, está entre menos 1 e 4. Repare que está tudo menor ou igual. Que nesse caso aqui você vai ter que botar menor ou igual porque está limitado aqui. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Repare que eu abordei ela de forma bem aprofundada mesmo, para que você não erre nunca mais questões que envolvam domínio de uma função. Certo? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E diga aí nos comentários se você tentou fazer, se você acertou, se você entendeu. Participe. Valeu!